Quando eu fui transferido da corregedoria, né, foi um momento que eu lembro na minha carreira de oficial da PM, que eu falei assim, olha, realmente eu já tinha tentado várias coisas e realmente não quero mais ser oficial da PM. E comecei a pensar tudo que eu poderia fazer, né? Eu fazia na época um cursinho para juiz federal, né? Mas eu me desencantei tanto com o serviço público que até o cursinho eu larguei, não quis mais, falei, meu, não quero mais fazer nada de órgão público, né? E comecei a ver para emigrar para o Canadá, né? Aí comecei a ver, pesquisar, e eu comecei a ver que para fazer isso eu ia ter que começar do zero lá, eu ia ter que começar sendo assistente de caixa, sendo pedreiro, essas coisas. Nem começou a me desencantar também, porque eu já tinha estudado muito, estudei muito a minha vida inteira direito, né? Então eu comecei a falar, meu, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer na área jurídica, né, que não seja serviço público? E aí eu comecei a pensar, tá, advogado, mas eu tinha uma ideia muito ruim da advocacia, na verdade. Eu imaginava a advocacia como uma coisa assim que necessariamente você tinha que estar, sei lá, com aquele terno mal ajambrado, aquelas pizzas debaixo do braço, naquele Uno 1097 preso no trânsito, entendeu? Com toneladas de papel e de processo debaixo do braço, com um monte de audiência marcada, e isso não me agradava muito, essa visão da advocacia. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir modelos de advocacia que eu gostaria de estar exercendo. Comecei a realmente ver advogados que trabalhavam de uma forma que eu falei, eu gostaria de trabalhar assim. E comecei a fazer um planejamento, comecei a planejar como que eu gostaria de montar meu escritório, onde eu gostaria que fosse, e tudo, quanto dinheiro eu ia ter. Eu comecei a planejar na polícia quanto dinheiro eu tinha que economizar para ter pelo menos aí 6 meses de paz aí, né? Eu realmente recomendo que você faça uma reserva financeira. Você tem um tempo aí para você, de vacas magras, né? De você não estar ganhando dinheiro nenhum no começo, às vezes é difícil. E comecei a fazer um planejamento de todas as situações possíveis, tudo que eu ia precisar, todos os materiais de escritório que eu ia precisar, computador, impressora, uma mesa, terno, tudo isso. E eu comecei a comprar e comecei a montar. E desde que eu decidi sair da PM para advogar, até efetivamente isso acontecer, foi por cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio de planejamento, de economia financeira, de planejamento de construção do que eu precisava construir, de escritório, de compra de imóveis e tudo. E aí eu, finalmente, chegando próximo ao final, eu prestei a prova da ordem, aí eu passei na primeira. Antes eu não precisava, né? Não ia fazer nada com a OAB sendo militar. E decidi. E aí, LSV, né, licença sem vencimentos, ou pedir baixa? Aí aconteceu algumas coisas na polícia que me deu tão enojado, que eu falei, quer saber? Eu vou pedir baixa logo direto, porque eu não quero nem ter o risco de querer voltar. Resumidamente, foi assim a minha programação. Foi realmente assim, cerca de 1 ano e meio a 2 anos, economizando dinheiro, fazendo um brainstorm aí do que eu precisaria e cumprindo passo a passo. Planejamento é muito importante mesmo, né? Como eu falei, a minha turma estava quase indo oficial, então assim, eu ia ter uma drástica redução dos meus vencimentos, né? Quase na capitão, né? Então você imagina assim, quando a gente ganhava como primeiro tenente, e eu ia realmente do zero, sem ganhar R$1, não tive ajuda de ninguém, não tive R$1 de ninguém. E fiz um planejamento aí de ter como foco, se eu ganhasse metade do que eu ganhasse como primeiro tenente em 6 meses de trabalho, já teria valido a pena sair da PM. Graças a Deus eu demorei bem menos para ganhar mais do que eu ganhava.